Bom dia pessoal, tudo bem? Professor Flávio falando. Galera, hoje nós vamos ter aí uma aula especial sobre o Alto da Compadecida, ok? Vou falar um pouco sobre a obra. Obviamente que essa aula não supre, né, a leitura, é mais para guiar vocês, né, sobre algumas questões e algum direcionamento, um olhar diferente, né, do texto, para que vocês possam, assim com a leitura, poderem resolver as questões e os problemas que vão aparecer na prova, tá bom? Nós vamos falar de uma obra de Ariano Suassuna, né, o Alto da Compadecida, imortalizado no cinema aí com um filme excelente que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos conhecer um pouco essa grande obra, esse grande autor, né, que é o Alto da Compadecida do Ariano Suassuna, tá bom? Esse é o livro que eu vou usar como base, tá bom? É o livro que eu tenho. Infelizmente não é o livro, né? Eu emprestei um que eu tinha, capa dura, todo trabalhado, tinha um monte de coisa legal. Era uma edição especial do livro. E aí eu tive que comprar essa porque eu emprestei a outra e não me devolveram, para variar, né? Mas fazer o que? Acontece. Então é esse livro que eu estou usando. Eu mandei para vocês também o PDF, né, da obra. Então é só ler, beleza? Então esse aí é o da editora Agir, ok? Bom, também é interessante, né, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais nesse quesito, na temática da obra, né, do que o Alto da Compadecida nos traz, é importante que vocês leiam também O Alto da Barca do Inferno. Esse era o livro que eu ia pedir para vocês, né? No lugar eu perdi a farsa de Inês Pereira, que a gente vai deixar para depois. Mas é importante conhecer e ler também O Alto da Barca do Inferno. Tem na internet, né, domínio público, é um livro do século XV, então é fácil de achar, né? Se quiser eu mando também. E é uma peça sensacional, né? Muito parecida com o Alto da Compadecida, né? Em alguns elementos alegóricos, na construção, né? da obra. Vale a pena vocês conhecerem. É uma edição da Ateliê Editorial, né? Com a apresentação maravilhosa, né? As notas maravilhosas do Ivan Teixeira, ok? Eu gosto bastante desse livro aí. Eu não conheço, tá bom? Mas eu vi na internet e eu trouxe aqui para vocês. É o Alto da Compadecida em quadrinhos, editora Pandora, né? Eu vi algumas imagens só, então não conheço o livro físico, né? Eu não o tenho, não o peguei na mão. Fica a dica aí de presente de aniversário. Mas também vocês podem ler se quiserem, né? Porque agora muitas obras estão passando para quadrinho também, isso é muito legal. Antigamente era meio preconceituoso, né? A ideia de fazer uma obra literária em quadrinho. Tem também a literatura de cordel. Eu tenho aqui alguns cordéis, não sei se dá para ver aí. Eu tenho mais, né? Mas ainda está tudo encaixotado. Tem na literatura de cordel, vocês vão encontrar não só referências, né, ao Chicó, ao João Grilo, né? Então aqui, ó, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês verem, ó, as proezas de João Grilo, tá vendo? Aqui tem um escrito, ó, esse aqui é escrito por um amigo meu. Não sei se dá para ver aí, eu me perco nessa câmera. Aqui, ó, esse Vanessi Nascimento é meu amigo, né? Um baiano que eu tenho um carinho muito grande, é ele aqui, ó. Grande amigo meu. E aqui fala do cangaço, aqui do João Grilo. E aí na tela de vocês têm as proezas de Chicó, tá bom? Que é o braço direito aí, o Sancho Panza do João Grilo, ok? O filme é muito importante que vocês o assistam, ele tem na internet, na íntegra, né? Infelizmente não é a série. Eu tinha esse aí, ó, esse que está na tela, né, com 2 DVDs, um é a minissérie e o outro é o filme, né, a minissérie da TV e o filme, mas também desapareceu, deve estar com a mesma pessoa que pegou meu livro.
Então é interessante vocês assistirem, tá bom? Eu lembro desse filme, né? Mas eu vou ter que procurar assistir novamente, né? Porque eu não me recordo muita coisa dele, tá bom? Os Trapalhões no Alto da Compadecida, também é interessante assistir. Eu vou ver se eu consigo achá-lo. Mas é sempre uma alegria assistir e relembrar a essência dos Trapalhões, né? Logo na capa aqui dá pra ver, né, o palhaço, né, que aparece na peça. Eu vou falar um pouco sobre ele também. Então é bem interessante procurar, tá bom? E a Pedra do Reino, que é esse livrinho aqui, ó. Pedra do Reino, do Ariano Suassuna. É esse minúsculo livrinho aqui. Isso aqui eu ganhei de um aluno na despedida do terceirão dele. É uma minissérie da Globo sensacional, maravilhosa, né? Vale a pena conhecer, tá bom? Aí eu tenho aqui também, ó, os altos, né? Ó, o alto da Barca do Inferno, a face de Inês Pereira e o alto da Índia. Aqui tem o alto da Barca do Inferno, né? Que a gente vai acabar falando um pouco também sobre isso, tá bom? Bom, galera, então, pra gente dar continuidade aí, vamos lá. Primeira coisa, né? Uma notícia triste. Em 2014, né? 6 anos, o Ariano Suassuna nos deixa, né? E aí fizeram essa charge maravilhosa aí, né? Esse desenho, né? A Compadecida esperando ele no céu, né? E ele voando aí nessa ave, não sei que ave é essa, uma ave mágica, não sei se é uma fênix, é um irapuru, ao fundo do deserto, o sertão nordestino, né? E embaixo o João Grilo e o Chicó. Muito bonita essa imagem, né? Bom, Ariano Suassuna nasceu na Paraíba, né, em João Pessoa. É um dos maiores escritores da literatura contemporânea, né, principalmente na arte, na literatura nordestina. Né, e ele traz dentro da sua obra muitas questões do Brasil. Né. Tem várias entrevistas, eu ia pôr aqui na aula, mas não consegui, né, o vídeo. Tem muitos depoimentos dele fantásticos, eu vou mandar para vocês depois no grupo, para vocês assistirem. Ele falando sobre a obra, é fantástico, assim. Ele era um cara muito lúcido, né? E vai fazer falta, né? Infelizmente. Bom, vamos lá então, né? A peça recebeu o nome. Muitos dos textos que estão aqui são textos tirados da internet, tá bom? Eu não tenho a fonte porque ela também não tinha. Não é meu, não é original isso, tá? Vocês acham isso na internet tranquilamente. Mas como tá certinho, faz sentido, eu vou usar como guia, tá bom? A peça recebeu o nome de Alto da Compadecida devido ao fato de ser a Compadecida, Nossa Senhora, né, que vai auxiliar o seu filho, né, Jesus Cristo. Na peça e no filme aparece como Manuel, né, um Cristo negro, durante o julgamento, né, e as reflexões que são feitas sobre um grupo de pessoas que vão ao juízo final, né? O livro, uma parte dele se passa no juízo final. Então tem dois planos, né? O celestial, né? Onde vai ter onde vai se refletir sobre cada indivíduo, e o terreno, onde você vê o que cada um é de fato, né? O que cada pessoa é, né? Na sua realidade. Né? Por isso, depois do juízo final e o julgamento. Né? Então, ela que vai ser a advogada, né? Ela que vai levar as reflexões e vai fazer com que haja um estudo, né? Um diagnóstico sobre a vida de cada um desses personagens apresentados para a gente. Tá? Obviamente que aqui é o Luiz Melo, né? O pai do Selton Mello, que é o Chicó no filme. É um ator sensacional, é um dos maiores atores, né, que nós temos aí. E aí você vai ver que os pecados, né, são de todo tipo, né, de toda a natureza, né? Mentira, né, por exemplo, o Chicó, né, o adultério, a mulher do padeiro, né, assassinato, né, a revolta, a ira com o Severino, né, o cangaceiro, a ganância, né, que é o padeiro, o padre, o bispo, né? E nessa peça você tem o juiz, que é Jesus, né, Manuel, a advogada de defesa, que é Compadecida, e o promotor, que vai acusar essas pessoas, é esse cidadão lindo que vocês estão vendo aí, que é o capiroto. Então, quando tudo parece perdido, o João Grilo invoca Nossa Senhora, que surge e se compadece desse grupo, tá bom? É muito bonito, assim, vale a pena. Assista o filme, que é interessante.
Bom, e aí tem a relação entre sagrado e profano, né? Aí é uma cena, né, de uma ilustração do Alto da Barca do Inferno. Então você tem o primeiro plano o diabo e no fundo o anjo, né? Na peça O Alto da Barca do Inferno, o diabo é a estrela, né? Você se seduz, né, pelo diabo, o que é comum, né? Já a gente vive à base de tentação e ele nos dá muitas lições, né, do que a gente não deve fazer. Então a peça, né, tanto o Alto da Compadecida quanto o Alto da Barca do Inferno são didáticas, né, nos ensinam a não ser pessoas pecadoras, né? Então você tem aí dentro dessa trama o plano celestial, onde eles são julgados, e o plano profano, que é a terra, enquanto eles estão vivos, tá bom? Então, se você observar, você vai ver a contradição entre os dois planos, né? E isso acontece muito com o Gil Vicente, o autor do Alto da Barca do Inferno. É interessante, vocês que gostam de ler a Tríade das Barcas, né? O Alto da Barca da Glória, o Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca do Inferno, que faz também a gente lembrar desta outra obra aqui, que é a Divina Comédia, do Dante Alighieri, né? Que é uma obra maravilhosa. Futuramente, se Deus permitir, eu darei uma aula para vocês sobre o Inferno de Dante, né? Eu vou ver se eu consigo levar também o jogo para a gente jogar na escola, o Dantes Inferno, né? Que tem uma ilustração do Gustave Doré, um francês, um gravurista. Esse livro é maravilhoso, vou levar para vocês conhecerem, né? E aí a gente joga e dá para conhecer um pouco da obra também, tá bom? Bom, então vamos lá. O Alto da Barca do Inferno, você também tem quadrinhos. Esse aqui eu já vi, mas eu não o tenho. Fica aí a dica para o meu aniversário que está chegando. Que é muito legal, essa capa é sensacional, né? Você está vendo o diabo aí todo elegante, né? Para receber. E aí a pergunta que fica é o que é alto, né? Já que a gente está estudando ainda a poesia trovadoresca, né? A cantiga trovadoresca, a gente não chegou nos altos ainda, que é do humanismo, a próxima escola literária. Mas é muito fácil de entender. Alto é uma peça de teatro que tem conteúdo religioso ou profano, né? No caso aqui, os dois. E ela tem forte carga simbólica, tá bom? Então ela trabalha a ideia de símbolos, né? de alegorias, tá bom? E ela vai trazer entidades abstratas dentro dessas personagens. Então a personagem ela simboliza uma entidade abstrata. Por exemplo, a hipocrisia, a bondade, a luxúria, a virtude, né? E etc. Então são representados por pessoas que vão simbolizar essas entidades abstratas, né? Então, na verdade, é um grupo, é uma pessoa que simboliza um grupo. Então, quando fala do sapateiro no Alto da Barca do Inferno, está falando do comerciante. Quando fala do padeiro no Alto da Compadecida, está falando do comerciante que engana as pessoas, né? É como se você comprasse uma calça, né, feita na sua cidade por R$ 30, alguém vai lá, põe uma etiqueta de marca e outra pessoa compra por 500, 600, R$ 1.000, né? Seria mais ou menos isso. Por causa de uma etiqueta sobe 500%, sei lá. Não sei se a conta está errada, mas aí você entendeu. É apresentado em festas, né, religiosas, nas igrejas, no interior das igrejas e nas praças. Era interessante que o teatro nessa época era muito simples, né? Então eles conseguiam agilizar, né, fazer o palco de uma forma muito rápida. Não tinha esses cenários glamurosos que a gente encontra hoje em Circo de Soleil, nos musicais, na Broadway e tudo mais, né? Era algo mais simples que a gente vai ver mais para frente. Bom, aí faz parte da HQ, acredito eu, né, daquela que eu mostrei para vocês. Aí você tem o João Grilo e o Chicó, uma ilustração belíssima, né? Então, o personagem principal é o João Grilo, né, esse menorzinho aí, que eles chamam ele de amarelo, né, na peça. Ele, para sobreviver, ele dá golpes, né, ele engana as pessoas e ele consegue se dar bem. Eu acredito que os personagens principais sejam os dois, né? João Grilo e o Chicó, né? O mentiroso. Mas aí você tem outros personagens, né? Padre João, o sacristão, o padeiro, a mulher do padeiro, o bispo, o cangaceiro, o encourado, né? O diabo, o Manuel, a compadecida, Antônio Moraes, que é o coronel, que simboliza os opressores, né? O coronelismo no Nordeste, né? Isso a gente tem que lembrar, né? O Severino de Aracaju, que é o cangaceiro, e o demônio, né?
Aí você tem o encourado, né? O encourado e o demônio, né? No Alto da Compadecida e no Alto da Barca do Inferno, o diabo vem com um ajudante, né? Assim como Manuel tem a mãe, né? Então são dois demônios, tá? E esses são os personagens principais. Bom, são colocadas em primeiro plano na análise de estrutura da peça. Então, você conhecer esses personagens te dá uma análise de estrutura da peça, né? Do que a peça quer nos trazer devido à sua grande simbologia, né? O que cada uma delas simboliza. Não sei se dá para ver, mas lá em cima, né? Não sei se dá para ver meu mouse aí, acho que dá, né? Lá em cima você tem a Compadecida, né? Que aqui não é a Fernanda Montenegro interpretando, né? Aqui você tem o Celton Mello fazendo o Chicó, né? Aí aqui você tem o bispo e o padre, né? Que é o Lima Duarte. Eu esqueci o nome do vô da grande família aqui, né? Matteo Massegaini fazendo o João Grilo. Aqui você tem o Marcos Nanini fazendo Severino, o Luiz Melo com o Diabo. E aqui você tem o Diogo Vilela, e ela também esqueci o nome, né? Ele é o padeiro e ela é a mulher do padeiro, tá bom? São os personagens que eu mostrei lá, não todos, mas são esses aí. É uma ilustração bem bacana também, né? E aqui é uma cena do filme, né? Quando ele tá falando que passou 3 dias numa cama, sofrendo de febre e ninguém levou um copo d'água para ele. É uma das falas mais incríveis, né? Então o João Grilo é o personagem principal por ser ele que vai criar todas as aventuras dentro da peça e dentro do filme, né? Então ele representa também o povo nordestino, né? O povo forte, né? Que sobrevive através da sua inteligência, né? De serem astutos, né? E seu nome também simboliza a cultura nordestina, né? Como o Severino, como o Diabo, como o Chicó, né? Encourado, né? São tipos folclóricos do Nordeste. Eu mostrei para vocês aí, né? As literaturas de cordel para mostrar para você. A peça O Alto da Compadecida ela é baseada em cordéis, né? O cavalo que cagava dinheiro, que no filme vira o gato que descomia dinheiro, você come e descome, né? Defeca é descomer. A porca, né, cheia de dinheiro, o João Grilo são cordéis, tá bom? Literatura de cordel vocês sabem, né? Aqueles são panfletos, né? Esses aqui que eles fazem e vendem nas praças no Nordeste, né? Acho que Norte e Nordeste. Na peça você tem um palhaço, né? O palhaço ele é uma ponte entre o autor e o espectador, né? O leitor, tá bom? Geralmente não há em peças de teatro um narrador, né? E aqui esse palhaço ele serve meio como um cicerone, né? Como alguém que vai te recebendo e vai te guiando ao longo da peça, né? E ele tem um papel de corifeu, né, da poesia, do teatro clássico, né? É um mestre de coro, né? No teatro clássico você tinha lá no greco-romano aquele coro, né? Narrando algumas cenas. E aqui aparece um palhaço. Então por isso que é bom ler o livro, porque se você assistir só o filme não tem a presença dele. Como eu mostrei para vocês no folder, né, no cartaz do filme dos Trapalhões, lá tinha a presença do palhaço, né? Acredito eu que no filme ele apareça. Então os personagens, aí você tem outro meio mangá, né? Lá em cima o negro é o Jesus Cristo, do lado o diabo e a Compadecida, né? No primeiro plano, lá no plano do sagrado. E embaixo o plano do profano que eu falei para vocês, tá vendo? Então na parte de baixo o profano, na parte de cima o sagrado. Repare que tem um porco, que é o porco que tinha de dinheiro, né? O cachorro da mulher do padeiro, que morre e aí pede para o João Grilo ser enterrado em latim, né? Terrível. Bem no centro você tem o João Grilo, né? A Rosinha, filha do coronel, que está aqui embaixo, na esquerda. Esse cara de chapéu é o cabo, é o soldado, né? O cabo 70, acho que esse é o nome, né? Não me recordo aqui. E aí você tem o ajudante do cangaceiro, o Severino e etc. É cabo 70 mesmo, que eu tô com vidas secas na cabeça ainda e eu fico soldado amarelo também. Bom, então é uma obra instigadora, né? Uma obra que instiga a gente e faz a gente ter uma reflexão sobre a redenção do homem, o que a gente quer para o nosso futuro, né? A exaltação de Cristo, a adoração à Virgem Maria, uma peça que faz essa reflexão. Essa igreja que vocês estão vendo aí, ela existe lá no Nordeste, onde foi feito o filme, ela ainda está lá. Eu ia pôr a foto dela, só que era muito pequena.
E mostra também, né, o quanto o ser humano é pequeno, né, o ser humano é vil, né, e a gente não vai escapar do nosso julgamento, né, tanto terreno quanto no sagrado, no celestial. Isso é claro, né, o que você fizer aqui você paga, não tem jeito. Bom, então a intenção, né, é expressar a natureza moral do ser humano, né, o que cada homem, cada mulher faz na Terra, né, e principalmente a moral católica, a moral cristã. Então ele vai revelando através de símbolos tanto os maiores ou menores dos pecados do homem e o julgamento que será feito, né? Você tem o livre-arbítrio e você vai ser julgado por ele. Então a gente também tem um outro lado da preocupação da moral, né? Que a gente encontrava lá no início nas obras do humanismo, né? Então havia muito uma preocupação com a ética, com a moral. Por exemplo, o promotor, o advogado no alto da barca do inferno, né? Manipulando as leis para se darem bem, né? O padre vaidoso com amante, né? Então isso tudo tem a ver com a questão da moralidade, tá bom? Então a peça se embasa nas determinadas tradições locais, regionalistas, como eu falei para vocês, né, vistas como instrumento pitoresco para a comunicação com o público, ou seja, de forma engraçada, jocosa, através do riso fazer com que as pessoas prestem atenção na mensagem que está sendo dita. Então nota-se que a realidade regional brasileira, e especificamente a realidade nordestina, está presente por meio dos seus instrumentos culturais, como eu disse para vocês, né, da literatura de cordel, a música, a vestimenta, né, e tudo mais, a sua crença, né, dentro da peça, vocês vão perceber isso. Então ele analisa a realidade brasileira, né, a moral do homem, né, e a consciência, né, a noção e o dever da humanidade, a responsabilidade que ela tem em relação ao seu próximo, ao seu semelhante, em relação a Deus, que é onisciente e onipresente. Então aí você tem uma ilustração belíssima, né, da peça, embaixo o inferno, né, no meio os personagens, e em cima a Virgem Maria ao lado de Jesus, né, aos seus pés. Vale lembrar que eles vão ser julgados, eu não vou contar aqui, né, porque vocês vão ter que ler, aqui é só para mostrar para vocês o caminho, mas eles vão ser julgados e cada qual vai seguir um caminho, né. Talvez não tão bom, né, como ir para o céu, mas também não tão ruim como ir para o inferno, né, e o João Grilo tem lá um dever, né, que é de se reajustar. Então Jesus, Manuel, intervém também ao seu auxílio. Então é bem legal o final da peça, tá bom? Não vou dar spoiler, mas se liguem, prestem atenção nisso, tá bom? E aí tem aqui, né, sobre a morte de Ariano, olha só, João Grilo toca a gaita, tocar, Chicó, não ressuscita, só mantém ele vivo na gente. Na peça, na obra, eles tocam uma gaita, né, numa das tramas do João Grilo, que quando toca essa gaita, a pessoa ressuscita, para conseguir se livrar do cangaceiro. É muito engraçada a cena. E aqui eles estão querendo tocar a gaita para ressuscitar o Ariano, né, o Ariano Suassuna. Né, muito bonito, né, a mensagem. E aí o Maurício de Souza, para variar, né, um gênio, vai lá e faz um anjinho, né, a Virgem Maria lá em cima, compadecida ao lado de Ariano Suassuna, e ele só sei que foi assim, né? E aí a gente termina essa pequena análise aí, esse pequeno comentário da obra, com a frase do Chicó, né? Não sei, só sei que foi assim, depois que ele termina uma das suas mentiras. Galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês aí a trilhar o caminho da obra. Leiam, né, se já leram, releiam, que não é muito longo, assistam um filme, e eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá bom? Galera, fiquem com Deus, né, Deus abençoe vocês aí, e a gente se vê logo logo aí, né? Curtam bastante, porque o livro é sensacional. Beijo no coração.